Bom, vamos continuar a leitura então na página 209, ok? Vamos lá. O quimo sai do estômago e segue para o intestino delgado, onde continua o processo de digestão mecânica e química e se intensifica a absorção dos nutrientes, ok? A maior parte da absorção de nutrientes ocorre no intestino delgado. Isso se reflete na sua estrutura, que apresenta características que aumentam sua superfície e, consequentemente, a absorção. Veja a seguir a estrutura desse órgão. Então, vamos ver a estrutura do intestino. Aqui temos uma representação do intestino no corpo humano, ok? Aqui temos o intestino delgado e o intestino grosso. Vamos lá. O intestino delgado é um dos maiores órgãos do corpo humano, e o que contribui para uma grande superfície de absorção. Esse órgão pode ser dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo. Então vamos entender melhor como eles funcionam. O duodeno se localiza após o estômago e tem cerca de 25 centímetros de comprimento. Esse aqui, essa região perto do estômago, é o duodeno. O jejuno é a região localizada após o duodeno e tem cerca de 1 metro de comprimento. Então, o jejuno é essa parte aqui. Toda essa parte. Ok? A última região do intestino delgado é o íleo, com cerca de 2 metros de comprimento. Essa região aqui no final, ok? Tem cerca de 2 metros de comprimento. O revestimento interno do intestino delgado apresentam várias pregas, que aumentam ainda mais a superfície de absorção desse órgão, ok? É assim que funciona a parede interna do intestino, ok? Essa parte aqui, que vocês estão vendo bem rosinha, são as pregas, ok? Vamos lá. Os tecidos mais superficiais das pregas do intestino delgado apresentam projeções chamadas vilosidades, que aumentam a área de absorção desse órgão, ok? Na parede temos essas estruturas chamadas vilosidades, que aumentam a absorção de nutrientes desse órgão, ok? A parede do intestino delgado apresenta músculos que atuam na digestão mecânica e que contribuem para que as enzimas sejam misturadas ao alimento em digestão. Essas enzimas se juntam ao suco entérico, produzido por células do revestimento interno do intestino delgado, e as substâncias produzidas pelo pâncreas e pelo fígado. No intestino delgado são liberadas enzimas. Lembra? Enzimas são aceleradores de reações químicas. São liberadas enzimas que finalizam a digestão de carboidratos e proteínas. Além disso, nos adultos, a maior parte de digestão de gordura ocorre no intestino delgado por ação da bile, produzida pelo fígado, e do suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Ok? Então, vamos lá. Continuando a nossa leitura. Página 210 agora. Após a digestão e absorção no intestino delgado, o material presente no sistema digestório segue para o intestino grosso, onde se formam as fezes. Ok? Todas as fases de digestão química e mecânica que ocorrem desde a boca até o intestino delgado visam transformar o alimento em moléculas mais simples, ok? Então ocorre como se fosse uma quebra nas moléculas para deixá-las mais simples de serem digeridas, que possam atravessar os tecidos do intestino delgado e chegar à corrente sanguínea, ou seja, a absorção de nutrientes. Com a absorção, as moléculas entram no sistema circulatório e são distribuídas para diferentes partes do corpo humano. Após passar pelo intestino delgado, os nutrientes que não foram absorvidos e as porções que não foram digeridas chegam ao intestino grosso. Veja a seguir a estrutura desse órgão. Agora a gente viu a estrutura do intestino delgado, agora vamos ver do grosso, ok? O intestino grosso, como eu falei, é o que fica ao redor do intestino delgado. Vamos ver como funciona. Aqui temos o colo, ok? Aqui. Colo. O colo é a região logo após o seco e corresponde à maior parte do intestino grosso. Vamos entender o que é o seco. Aqui, ó. O seco, que é aqui no finalzinho, recebe os materiais provenientes do intestino delgado, ok? Então, tudo que é digerido aqui no intestino delgado é ele que recebe, ok? Ele recebe e aí vai fazendo esse percurso, ok? Aqui temos uma representação de como é no corpo humano, ok?
Aqui temos, o intestino grosso tem cerca de 1,5 metros de comprimento e não apresenta pregas e vilosidades, como o intestino delgado. Ele é formado por quatro regiões principais: seco, colo, canal anal e reto. Okay? Já vimos como é o seco e o colo, agora vamos ver o resto. O canal anal. O canal anal é a fita no final do intestino grosso e que se abre para o meio externo através do ânus, ok? Então, esse canal aqui se abre através do ânus para poder liberar o que não é mais necessário para o nosso organismo. O reto é a porção do intestino grosso que se localiza entre o colo e o canal anal, ok? Então, essa parte aqui, isso tudo é o colo, ok? Aqui temos o seco, colo, aqui temos o reto, o canal anal e aqui o ânus, né? Como não há secreção de enzimas no intestino grosso, a digestão química que ocorre nesse órgão é realizada por bactérias. Essas bactérias quebram moléculas que ainda não foram absorvidas e produzem algumas vitaminas, liberando moléculas menores e gases. Algumas dessas moléculas são absorvidas pelo corpo, enquanto outras são eliminadas do organismo por meio das fezes. No intestino grosso, a digestão mecânica ocorre principalmente por meio dos movimentos peristálticos, que contribuem para o deslocamento do material pelo trato digestório. Então, os movimentos peristálticos são os que ajudam a liberação desse material, ok? Nesse órgão, ocorre a absorção da maior parte da água que compunha a quimo. A retirada de água resulta nas fezes, material sólido ou semissólido, que é eliminado do corpo humano por meio do ânus, ok? Foi o que eu falei, é eliminado o que não é mais necessário. Como você pôde perceber nas páginas anteriores, a digestão dos alimentos não envolve apenas os órgãos no sistema digestório, mas de outras estruturas anexas, como o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares. Vamos ver a seguir. Okay. Aqui temos as glândulas salivares, ok? Na nossa boca. Produzem saliva, que ajuda a umedecer, facilitando a mastigação e a deglutição. Além disso, a saliva contém enzimas, ok? Então, a nossa saliva é um próprio acelerador de reações químicas, ok? O fígado, que é essa parte maior, produz a bile, um líquido secretado no duodeno. A bile é composta por várias substâncias, entre elas a água e sais minerais que contribuem para a digestão dos lipídios. O pâncreas produz o suco pancreático, que é secretado na região do duodeno e composto principalmente por bicarbonato, água e enzimas. O bicarbonato reduz a acidez do quimo após ele ter deixado o estômago. Várias enzimas são produzidas pelo pâncreas, entre elas as que atuam na quebra de carboidratos, lipídios e proteínas, ok? No caso, temos aqui o pâncreas. E a vesícula biliar, aqui no cantinho, armazena a bile, ok? Os nutrientes e a geração de energia no organismo. Por meio da alimentação, o ser humano adquire a energia necessária para o funcionamento do corpo e para a realização de suas atividades. Mas como esses alimentos podem fornecer energia ao corpo humano? Para responder essa questão, devemos observar o esquema. O sistema digestório disponibiliza os nutrientes como a glicose, ok? Glicose. Enquanto o sistema respiratório disponibiliza o gás oxigênio, ok? Gás oxigênio. Tanto os gases quanto os nutrientes são transportados e distribuídos pelo organismo por meio do sangue. A glicose e o gás oxigênio passam na corrente sanguínea para as células. Nas células, o gás oxigênio é utilizado em reações químicas, que degradam a glicose e resultam na formação de energia